Canal Masami. Olá pessoal, aqui é a Masami. Hoje eu vim trazer a costura de uma capa de almofada. Para essa capa de almofada a gente vai precisar de tecido no tamanho de 38 centímetros de largura por 74 centímetros de altura. Nessas medidas já estão inclusas as margens de costura, em torno de 1 centímetro de margem de costura. Aqui, o zíper é um pouco maior que 38 centímetros, então pode colocar aí uns 40 centímetros mais ou menos de zíper. Pode ser o zíper comprado já com cursor ou esse aqui de metro, tá? Se comprar o de metro, tem que ter o cursor de zíper. Também a gente vai precisar de tesoura, descosturador, alfinete e linha de costura na cor do tecido. Para começar, a gente vai encaixar o zíper na peça. Você pega aqui a medida da sua largura do tecido, a de 38 centímetros. Você pega o zíper, ele tem essa parte aqui, que é mais em relevo, e tem essa parte aqui que é fechada. Você vai virar a parte em relevo, a frente do zíper, com a frente da peça. Vai colocar aqui, a gente alinha bem aqui o zíper com a margem do tecido, e a gente vai passar uma costura aqui, bem rente também a essa parte do zíper que abre, né? A gente passa uma costura bem rente, tá? Eu vou na máquina de costura e daqui a pouco eu volto, gente. Outra coisa importante, gente, só mostrar, é o pezinho da máquina. Eu tô usando aqui um pezinho próprio pra costurar zíper, tá? Então, vamos costurar com esse daqui. Ficou assim a costura. Agora a gente vai rebater essa costura. Mas antes de rebater, como eu já estou com um calcador de zíper, eu gosto de rebater com o calcador normal. Eu vou abrir o zíper e já vou colocar ele lá do outro lado. A mesma coisa que a gente fez aqui, eu cometi um erro de eu ter cortado a auréola do tecido. Mas, como essa parte eu vou dobrar, não tem tanto problema. Então, eu pego o zíper que eu acabei de destacar, eu coloco ele aqui, praticamente igual ao que a gente fez do outro lado. A frente dele virada pra frente do tecido, na frente dos dentinhos, né? Virada pra frente do tecido. Tenta deixar a mesma quantidade do outro lado, ó. Se deixou uns 3 dedinhos mais ou menos de zíper, deixa 3 dedinhos de zíper do outro lado. Essa parte a gente não vai rebater a costura, então não tem tanto problema ficar na auréola, porque a gente vai dobrar ela. A gente vai dobrar ela mais ou menos assim, e ela vai ficar escondida, vai ficar assim. Então, não vai aparecer a auréola do tecido, então não tem tanto problema, ok? Então, vamos costurar, e depois eu rebato a costura do outro lado. Agora, eu vou rebater essa costura aqui, do outro lado do zíper, e também eu vou dobrar o tecido, deixar uma aba aqui, e fazer a abinha que vai esconder nosso zíper. Pessoal, eu já rebati a costura desse lado.
Deste outro lado que a gente costurou, a gente não vai rebater costura. O que a gente vai fazer? Esqueci de falar. A gente vai precisar também de uma régua, tá? Esqueci de falar, mas aqui tá a régua. A gente vai dobrar esse zíper pra dentro. E vai ficar dessa forma aqui, ó. Aqui. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai... Deixa eu só cortar esse restinho de linha. Deixa eu pegar... Do outro lado, a gente não vai rebater a costura, certo? A gente vai pegar essa extremidade, cada extremidade, e vai contar mais ou menos... Ó. Conte com uns 2 centímetros aqui, ó. Tá vendo? 2 centímetros. Quando der 2 centímetros do zíper até a borda da dobra aqui do tecido, aí tá bom. E a gente vai alfinetar. Vai aqui no meio do tecido. Mede, vê se tem uns 2 centímetros. Dá uma ajeitada aqui. Ó, deu 2 centímetros. Alfineta. Aqui na outra extremidade, também mesma coisa. Mede os 2 centímetros. E alfineta. Ó. Vocês não precisam se preocupar que essa aba aqui, que ficou com um pouco de... Como fala? A auréola do tecido, não tem problema, tá? Que ela vai ficar escondida, ó. Nem vai aparecer. Que isso aqui que vai esconder o nosso zíper, né? Então, a gente vai na máquina e vai passar uma costura aqui, ó. Pode passar em cima dessa costura que a gente fez ou do lado, o que você achar interessante, tá? Geralmente eu passo do lado aqui dessa costura, mas aí fica a critério de vocês, tá bom? Isso não tem muita importância, porque vai ficar escondido, tá? Agora a gente vai na máquina e daqui a pouco a gente continua. Pronto, pessoal. Aqui eu já costurei a rabinha da nossa almofada. Tá dobradinha. Vai ficar essa abinha assim. Vai esconder o nosso zíper. Do outro lado, a costura já tá rebatida. E agora a gente vai costurar as laterais. Antes de costurar as laterais, a gente tem que colocar o zíper, tá? O zíper a gente vai colocar, puxar fechando ele. Ó, fechando. E tirar. E aí a gente vai passar pela segunda vez o zíper e deixar ele aqui no meinho, tá? Ó. O zíper tem que ficar no meio, tá? Agora a gente vai costurar as laterais. Com o zíper no meio, fechadinho, a gente vai pegar, virar o nosso trabalho do contrário. Presta atenção se a abinha que cobre o zíper tá pra baixo, assim. Não tem problema deixar o zíper aqui no meio, porque como o tecido é fino, dá pra gente pôr a mão aqui e abrir ele, tá? Não precisa se preocupar.
A gente vai fechar a peça com o zíper fechado, não tem problema, tá? Daí, a gente vai alinhar aqui. Eu vou deixar na parte de cima 3 centímetros. Então, a gente pega a lateral superior de algum dos lados. Ó, verifica se a parte da abinha que cobre o zíper tá fechada. E vamos ajustar aqui pra ficar 3 centímetros. Ó, tem 3 centímetros certinho. A gente pega, coloca o alfinete aqui. Eu gosto de colocar já assim, deixando já a margem de costura mais ou menos de 1 centímetro. Aí. Eu vou pro outro lado. Faço a mesma coisa. Ajusto aqui, vejo se tá pra baixo. Nesses 3 centímetros. Tem que deixar bem ajustado pra não dar erro. Aqui deu 3 centímetros e a gente só coloca aqui. E deixa. Aqui na lateral, eu gosto de colocar um alfinete aqui pra segurar a aba. Aí eu puxo, deixo bem retinho, vou lá na parte de baixo e só coloco um alfinetinho pra segurar isso. Do outro lado a mesma coisa. Nossa, picou meu dedo aqui. Mas não machucou, não. Depois que a gente começa a costurar por um bom tempo, a gente acostuma a levar beliscão de alfinete. A gente quase nem sente mais. Ficou imune à dor. Aí aqui, deixa eu só vir com a câmera pra mostrar melhor. Aqui nessa lateral aqui. E nessa lateral aqui, nas duas laterais do tecido que precisa fechar. A gente passa uma costura reta, corta o excesso de zíper dos dois lados e depois passa o zigue-zague bem na bordinha. Eu vou mostrar pra vocês como vai ficar. Então, a gente já costurei as laterais. Nós vamos cortar o excesso de zíper. Cortado o excesso de tecido, a gente vai passar um zigue-zague. Toda nessa extensão aqui. Nessa extensão inteira aqui da almofada, a gente vai passar ponto zigue-zague. Nessa parte aqui da lateral, bem na bordinha. Então, vamos lá? Bom, gente, a almofada tá costurada. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui pra vocês verem ela inteira. Tá costurada. Esses tecidos que estão aqui, eu vou fazer outras almofadas. Isso aqui é uma encomenda. E aqui, vocês veem que tá bem costuradinho, tudinho certinho. Aqui em cima. Olha aqui o ponto zigue-zague, toda a lateral.
para não desfiar o tecido e dar um acabamento. Agora a gente pega, a gente abre aqui, tenta abrir o tecido. Pera aí, agora a gente abre aqui, ó, assim. Vai com a mão aqui por dentro mesmo e tenta achar o zíper. Achou o zíper? Fecha ele até o final. Ó, consegui pegar ele aqui. Achou o zíper aqui, só abrir ele e desvirar. Você pode pegar o... Então, gente, aí você usa a parte de trás do descosturador, que é mais redondinha. Aí dando uns toquezinhos assim, pra dar o formato das pontinhas. Verifica se tá bem costurado, se não ficou nada com buraquinho. E é isso, gente. A capa de almofada tá pronta. Quem gostou do vídeo, deixa um like, compartilha, comenta e se inscreva no canal. É isso aí, gente. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.